Olá pessoal, estamos de volta com mais um RSN Entrevista e hoje nós trouxemos um convidado para falar sobre o Maio Amarelo. Durante esse mês de maio tem o combate aos acidentes, que relembra essa conscientização do trânsito, que é muito importante. E hoje nós vamos ter um bate-papo sobre isso e discutir essa questão. Ainda mais em Guarapuava, que eu tenho certeza que quando você anda pelas ruas da cidade, com certeza você deve ver por aí alguns acidentes, algumas batidas, e você fica pensando, meu Deus, o que será que aconteceu? Por isso que o Maio Amarelo existe, para trazer essa conscientização. E para falar sobre isso, o secretário de Trânsito e Transporte de Guarapuava, Adalberto Campos, seja bem-vindo. Obrigado, Valerie. Obrigado aí à Rede Sul, pelo espaço, que está aí abrindo esse espaço para que a gente possa falar do trânsito, e da segurança e dessa campanha do Maio Amarelo que a gente está participando aqui em Guarapuava. E a campanha do Maio Amarelo é bem específica, porque não é só sobre trânsito, mas também para combater essa questão das mortes e os feridos, né? Exatamente, a campanha do Maio Amarelo, ela foi criada através de uma resolução da ONU, que é para o objetivo principal chamar a atenção de toda a população sobre a questão dos sinistros no trânsito e das lesões que causa, das mortes, e para que toda a sociedade tenha conhecimento, e fique alerta para isso, e participe também da forma que é para diminuir esse número de ocorrências que tem no trânsito. Então, foi escolhido o mês de maio, para que se desenvolva a nível de mundo, essa campanha do Maio Amarelo para redução dos sinistros de trânsito. Lembrando que o objetivo da ONU é que até 2030 os países reduzam os sinistros e as mortes a até 50%. Esse é o objetivo da ONU, através de campanhas educativas. Parece que está longe, mas é daqui a alguns anos, O trabalho tem que começar agora. Exatamente, esse trabalho tem que se desenvolver e de uma forma mais constante e permanente, para que os condutores, para que os pedestres, para que toda a sociedade se reeduque nessa questão do trânsito, porque principalmente em cidades menores, vamos pegar, por exemplo, Guarapuava, que era até algum tempo atrás, Guarapuava era uma cidade muito acanhada, muito pequena, não tinha um trânsito mais intenso, Hoje não, hoje Guarapuava é uma cidade aí polo dessa região, uma cidade onde principalmente segunda-feira, tem um tráfego intenso aqui. A gente percebe que tem um trânsito muito maior do que tinha antes, há 5, 7 anos atrás. Exatamente, e tem aquela questão do trânsito flutuante, que o pessoal das cidades ao redor de Guarapuava vem na segunda-feira para Guarapuava. Então é um dia assim que a gente já sabe que é um dia onde tem um fluxo maior de veículos nas nossas vias, e isso causa alguns sinistros aí e tal, mas pelo número de veículos que nós temos hoje registrado na cidade de Guarapuava, que são mais de 125 mil veículos nós temos. Nossa. Mais o nosso tráfego. Você sabe que logo chega, que dizem que Guarapuava tem uma média de 190 mil habitantes, Logo chega cada um com um carro. Exatamente. Tá quase chegando daqui a pouco, cada um com um carro. Exatamente. Então, isso tudo dentro... esses veículos estão circulando naquelas vias que foram criadas há 30 anos atrás, 50 anos atrás, que é o nosso centro da cidade, a nossa área central. Ela é uma área que ela é há muito tempo com o mesmo desenho. E não comporta essa quantidade, Não tem como. E não tem como você aumentar as vias. Então, o que a gente faz? A gente inverte vias, tira estacionamento das vias, o que faz sentido único, para dar mais segurança, mais fluidez ao tráfego.
É só através de estudos, através de alteração, de mudança, porque as vias mesmo não tem como você mexer, não tem possibilidade de mexer. Eu recordo quando foi criados binários aqui em Guarapuava, né? Que as vias aí do centro da cidade, elas eram todas elas de sentido duplo. Capitão Rocha, Marechal Floriano, era tudo sentido duplo. E a confusão? E imagine a confusão. Na época, eu era membro do Conselho Municipal de Trânsito, o presidente na época era o engenheiro César Sanches. Então, quando ele enfrentou e quando ele mostrou esse projeto, era uma loucura. Aquilo tem até hoje gente que reclama, né? Mas imagine você numa via tipo a Capitão Rocha, você com sentido duplo. Sim. É impossível. As vias, elas deviam comportar esse fluxo de trânsito, mas elas não conseguem. Mas o número de pessoas, de novos motoristas, só aumenta, né? Exatamente. Então, esse é um grande problema que a gente enfrenta em Guarapuava na área central. Nas áreas e nos loteamentos que hoje estão sendo planejado, já vem diferente. As vias já vêm com um projeto diferente, as áreas de recuo, que no centro, na área central, não tem, porque as edificações eram praticamente na esquina ali, como a gente fala, então era bem complicado. Mas agora já vem bem diferente, os novos bairros, os novos loteamentos, já tem que se adequar, já vem com uma outra cara, né? Sim. Mas no centro, infelizmente, não tem como você mexer. Então você tem que ir mexendo aos poucos, subtraindo os estacionamentos, mudando o sentido de via, você vai fazendo uma coisa ou outra ali para melhorar. Proibindo estacionamentos, limitando velocidades. E aproveitando que você estava falando sobre isso, eu até ia te perguntar, não tem como mudar essa questão, mas como melhorar a segurança do trânsito? O que o motorista pode fazer para melhorar a segurança do trânsito, já que há essa impossibilidade de não fazer essa alteração? E a gente sabe, né, quando dá ali 6 horas da tarde, no centro de Guarapuava, próximo ali à praça, meu Deus, todo mundo saindo do trabalho, e é ônibus, e é gente, e é criança saindo da escola, e é carro, e o desespero. E aí a gente sabe que algumas vezes, por desatenção, ou por estar, né, olhando outra coisa ali, acontece um acidente, né? O que fazer para contornar, para evitar isso, essa prevenção? Então, o primeiro passo se tiver a possibilidade de usar o transporte público coletivo, que use o transporte público coletivo, deixa o carro em casa e vai de ônibus. Eu acho que seria a solução ideal, né? O veículo, você não tem necessidade de você chegar com ele até a porta da loja ou do teu trabalho. Você pode deixar ele 3, 4 quadras longe, né, do teu trabalho. Você não tem necessidade de chegar exatamente naquele local. Você não tem local para estacionar e tem dificuldade, deixa o veículo um pouco antes ou um pouco depois, né? Você vai facilitar quando você sair aquela fluidez de veículos que tem na área central. E muita atenção no trânsito. Muita atenção, né? Os nossos motoristas, eles usam muito o celular, falam muito ao celular, e isso distrai, e isso tem sido uma das maiores causas de acidente no trânsito, o motorista manusear o celular enquanto dirige. Qual que é a média de acidente de trânsito em Guarapuava? Em Guarapuava, nós temos hoje uma média aí uma média não diria, mas nós tivemos nos 4 últimos meses, de janeiro a abril, 463 acidentes que nós tivemos, né? Eu tenho aqui por mês, deixa eu verificar aqui, eu já te falo bem certinho os números. Então nós tivemos aqui no mês de janeiro, nós tivemos 123 acidentes, no mês de fevereiro 103, no mês de março 129 e no mês de abril 108 acidentes. Então deu um total de 463 acidentes. E o que classifica assim? Tem feridos ou tem mortes? Precisa ter feridos ou mortes para ser considerado? Pode ser qualquer batida. Houve uma batida ali,
Ou a polícia militar precisa contabilizar registrar esse acidente? Exatamente. Esses dados aqui, eles vêm, nós tiramos pela Celepar, né? Esses dados aqui são da Celepar. Esses acidentes são os que são registrados pela polícia, pela polícia militar. Então tem aqueles que se a polícia não apareceu, que o motorista saiu? Não, é que você pode fazer através do site do Bateu, né, da Polícia Militar, você pode registrar o teu boletim de ocorrência. Não tem necessidade de ter o batalhão da Polícia Militar presente no local. Você pode. Sim. Então, muitos desses sinistros aí são de pequena monta, né? E aí a pessoa pega ali, não aconteceu nada, só esbarrou ali e tal, faz o boletim para depois acertar na questão da material só, né? Então, quando não tem vítimas, aí não tem necessidade da Polícia Militar estar presente, né? Então é assim que acontece, mas esses sinistros aqui que são registrados pela Celespar são os dados oficiais que a gente tem, né? Aí se tem outros aí que não é registrado, aí a gente desconhece, né? E por que esse número tão grande assim? Eu não diria que seja um número tão grande, né? Porque se observar, por exemplo, em Guarapuava, nós temos uma frota registrada de 120 alguma coisa, 125, 26 mil veículos registrados dentro do município de Guarapuava. Nós tivemos no mês de abril 108 acidentes. 108 sinistros. Então, acaba que não é um número tão alto assim, né? É lógico que a gente está trabalhando, a gente está desenvolvendo trabalho, a gente está fazendo para que esse número diminua, né? Mas pelo volume de veículos não é assim aquele número alarmante de sinistros, né? Mas o que eu digo assim, o que explica esses acidentes? Quais são os fatores que provocam tantas colisões? Então, a nível de estudo, mais de 90% dessas ocorrências, elas poderiam ser evitadas se os condutores tivessem um posicionamento diferente, uma ação diferente, né? Muitos uso de celular, muitos cruzam a preferencial. Cada ocorrência que tem, quando a gente toma conhecimento, alguém da nossa equipe vai verificar aonde ocorreu aquele sinistro. Eu particularmente vou, se eu estou no momento, e sempre a gente constata que alguém falhou naquele momento. Alguém cruzou uma preferencial, alguém veio com excesso de velocidade, alguém não olhou o pedestre passando e atropelou, alguma coisa houve. Se aquela pessoa tivesse uma atitude diferente, não teria acontecido aquela ocorrência. Sempre tem uma falha humana no sinistro. Então não envolve sinalização, fiscalização? A fiscalização, ela é constante, né, pelos nossos agentes e pelo batalhão de polícia militar. Mas nós não temos condição humana de ter um agente em cada cruzamento, né? Então é difícil esse tipo de fiscalização. A gente faz aquela fiscalização rotineira, né, no sentido geral. Mas quando acontece esses sinistros, é difícil de ter um agente no local aí. Ou se tivesse um agente naquele local, com certeza o motorista diminuiria a velocidade ou prestaria mais atenção na sinalização e não ocorreria esses sinistros. Mas então é falta de atenção. E a gente vê também muita gente que ingere bebida alcoólica e vai dirigir. Nossa, vemos bastante no boletim da PM que vem bastante casos de acidente por ingestão de bebida alcoólica. Uma outra situação também é essa questão do condutor dirigir, beber antes de dirigir, né? Tem uma campanha, né, que vem se desenvolvendo há muito tempo sobre essa questão, como vem falando sobre cinto de segurança, como vem falando sobre criança acomodada no banco de trás, com cadeirinha, né?
todas essas campanhas, mas a bebida é onde mais é falado, né? Que não se deve dirigir. Quando tomar uma bebida alcoólica, não dirija. Arrume um táxi, arrume um veículo de aplicativo, mas não dirija. Mesmo assim, tem alguns motoristas que ainda têm o hábito de ingerir bebida alcoólica e depois ser dirigindo. E é onde acontece, né? Os maiores sinistros são quando a pessoa está alcoolizada, porque ela perde a noção, né? E acaba acontecendo esse tipo de situação. Esses dias aconteceu aí de um veículo entrar em cima do chafariz da 15 de novembro. Eu não sei como é que a pessoa consegue. Uma coisa tão grande ali, né? Não tem como você passar e falar, meu Deus. Pois é um negócio que acontece que a gente fica ali, aí a gente vai lá para ver estudar aquela causa para ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar, e aí vai com o engenheiro e a gente vai lá e conversa e não tem jeito de chegar numa conclusão como é que aquilo aconteceu. Que não tem explicação, gente. Dentro do chafariz. Então são essas situações que a gente fica perplexo quando a gente depara. E isso é todo dia acontecendo, né? A gente verifica uma situação, aquele quase acidente, né? Nas nossas câmeras, a gente visualiza umas situações, veículo entrando na contramão, 3 horas da tarde. Sim. 10 horas da manhã. Um horário de que um fluxo assim que você fala. O pessoal simplesmente entra contramão, tão desligado que tá, sabe? Cruza o sinal vermelho como se o mundo fosse dele, né? E a gente tem tudo, a gente filma, tem as nossas câmeras, tudo registrado, né? E muitos acidentes também com motociclista, né? A questão do motociclista, houve aí nesse advento da pandemia um volume muito grande de pessoas que foram para a informalidade, né? Até porque naquele momento era um negócio que estava, né, bom, né? Porque todo mundo pedia comida em casa. E muitos compraram uma motocicleta e foram trabalhar. Mas eles não têm aquela experiência de trânsito, eles não estão preparados para trabalhar no trânsito, porque eles avançam o sinal, eles pulam lombada, eles entram contramão. Eu já me deparei com motocicleta na contramão, à noite, sabe? Nas vias da cidade. Então, essa minoria, né, de motociclista é que causam esse problema todo no trânsito, porque a grande maioria são pessoas que estão ali para trabalhar, são pessoas que estão ali que são responsáveis. Eu conheço vários motoboys aí, tenho uma conversa boa com as lideranças dos motoboys, eles se preocupam. Esses dias eles fizeram uma passeata aí, pedindo a conscientização. Final do mês a gente vai fazer um outro trabalho com eles. Então tem um grupo onde aquele pessoal responsável que quer trabalhar e quer respeito no trânsito e quer que eles também sejam respeitados, sejam vistos como componentes do trânsito, porque muitos, é motoqueiro, esse povo aí, né? Mas não é assim, sabe? Tem alguns, como tem em todos os lugares, sabe? Como tem bons motoristas também, mas tem motoristas desatentos, né? Exatamente, então é esse trabalho que a gente faz agora nessa campanha de Maio Amarelo, principalmente esse momento que todo mundo está falando de trânsito. No Brasil inteiro está se falando em trânsito, né? Então a gente aproveita para chamar a atenção de todos, né? Para que cada um cumpra o seu papel. Cada um cumpra o seu papel. Se cada um fizer o seu papel, os sinistros aí vão ser diminuídos com certeza, né? E aí, quando não tem esse cumprimento do papel, aí cabe ao poder público também entrar com outras formas de educação, de fiscalização. Esses equipamentos, né, que a gente viu que foi um boom de reclamações por causa das lombadas eletrônicas, dos radares. O pessoal vai pôr mais radar, vai pôr mais lombada. Mas essa fiscalização, ela é efetiva na questão do trânsito? Muito efetiva, muito efetiva. Tanto que não é Guarapuava que inventou e que foi o iniciante, né? Outros municípios, muito antes de Guarapuava, já vinham adotando a questão dos radares,
e as questões das lombadas eletrônicas. Se pegar Curitiba, quem vai para lá sabe, né? Como que está lá, questão de fiscalização eletrônica. Ponta Grossa, mesma coisa. Campo Largo, mesma coisa. Castro, uma cidade também. Todas as cidades aí têm radares e lombadas eletrônicas. Aqui em Guarapuava, no início, realmente, até porque foi inovação, né? Inovação, a questão das lombadas eletrônicas, houve aquela fala, porque ninguém sabia como é que ia funcionar e tal. Hoje, por exemplo, nós temos inúmeros pedidos, solicitações para que se instale lombadas e radares nas vias de Guarapuava. Então a população nossa, a grande maioria, entendeu que tem que ser feita uma fiscalização mais extensiva, tem que ser feita uma fiscalização mais presente para inibir essa minoria de motoristas aí que causam esse barulho, né? Aí um veículo acaba acontecendo aquele sinistro e está lá o veículo tombado, todo mundo fala, todo mundo vê, mas ninguém vê quantos veículos que passaram naquele local e que não aconteceu nada, né? Mesmo um exemplo assim que todo mundo usa, passa aí no céu 200 aviões, não cai nenhum. Quando cai um, é aquele, né, noticiário, né? É a mesma coisa em Guarapuava. Por exemplo, nas nossas lombadas eletrônicas, no mês de abril, passaram 4.052.000 veículos em 14 pontos que nós temos de lombadas eletrônicas. Desses, somente 286 veículos foram realmente notificados porque passaram acima de 20% da velocidade permitida. Uhum. E aí teve mais 1.400 que passaram até 20%. Esses que passaram até 20%, eles podem ter a questão do artigo 267, que quando ele passa até 20%, ele não é notificado, e ele não precisa pagar a multa, e ele também não vai a pontuação para a CNH se for a primeira cometimento de infração que ele tiver nos últimos 12 meses. Então é um número insignificante. Perto de 4 milhões? Perto de 4 milhões, né? Então a gente fica tranquilo, a gente tem certeza absoluta que está no caminho certo, e quem faz esse barulho, quem critica, são os maus motoristas, são aqueles que não querem fiscalização para andarem do jeito que querem, na velocidade que querem, e causando esses problemas todos no trânsito. A maioria apoia, tanto que nós temos vários pedidos. Ontem mesmo, eu fui numa reunião lá no Morro Alto, onde as pessoas pediram, tem que colocar uma lombada, tem que colocar um radar. Chega fim de semana, parece que a partir de sexta-feira ali, 18 horas, onde não tem lombada eletrônica, posso fazer o que eu quiser. Muita gente pensa nisso, porque não tem fiscalização. Nossa, de madrugada a gente escuta um barulho, a gente fica pensando que estão fazendo arte no meio da cidade. Exatamente. Então eles querem ficar à vontade. Sim. E que não é assim. Existem regras, existem leis, né? Existe um código de trânsito que todos têm obrigação de cumprir, né? Existe um limite de velocidade, existe local onde você não pode estacionar, existe... Então, cada um tem que conhecer, né? Existem as vias preferenciais que você não pode avançar. Então é tudo isso, sabe? Que é o que os maus motoristas não querem que exista uma fiscalização, porque daí eles se sentem à vontade para fazer o que eles querem no trânsito. E o poder público tem obrigação Sim. de fiscalizar e tem obrigação de punir esses maus motoristas, né? Porque no Brasil, no ano de 2022, teve 45.000 mortes no trânsito. E isso gerou, os acidentes de trânsito geraram 50 bilhões de prejuízo na economia, tratando em questão de saúde. É um absurdo o número de dinheiro como uma coisa impacta na outra também, né? Porque aí você vai ocupar um leito de hospital, você vai ter tratamento, aí a pessoa muitos ficam, né, impossibilitados de trabalhar. Então tem toda uma situação que envolve o trânsito.
Por isso que tem essa preocupação. Aí as pessoas falam, ah, mas vocês querem arrecadar. Não, ninguém quer arrecadar. Tanto que se fosse para arrecadar, teria outras maneiras. Uma multa de trânsito é R$130. R$130 até 20%. Aí você tem a possibilidade de pagar ela com desconto de 20%, você vai pagar R$104. Então, como é que vai falar que é uma multa, uma fábrica de multa, que nem o termo que usam, não, um termo pejorativo, né, com esse valor de multa? Né? E assim, eu sempre comento, né, quando a pessoa sente que está tem uma fábrica de multa, é simples. É só ele obedecer a sinalização, é só ele obedecer o limite de velocidade, que ele não vai ser multado em hipótese alguma. E qual seria outra chave então, né? Porque, por exemplo, as pessoas temos a conscientização, o pessoal critica a fiscalização, então qual é a outra chave para garantir a segurança então no trânsito? Então o que a gente tem feito? A gente tem feito um trabalho muito forte de conscientização no trânsito, indo em escolas, né? Principalmente nessa época, a gente tem várias palestras em escolas falando sobre trânsito, a gente tem feito blitz educativa, a gente tem feito fala como essa, como aquilo a gente está conversando aqui, sobre a questão da educação no trânsito. Eu acho que essa é uma maneira que a gente tem para criar um trânsito mais prazeroso, um trânsito mais educado, né, onde as pessoas respeitem o limite, né, não façam do trânsito aquele campo de batalha, né? Aí alguém dá sinal e quer entrar, o outro não deixa, sabe? Não, aqui é meu, vai tipo apertandinho, o outro quer fazer a conversão, o outro não deixa, sabe? É uma disputa. E você não tem problema você ser gentil no trânsito. Não tem, quer passar na minha frente? Passe. Quer fazer conversão? Faça. Né? Você vai perder ali um minutinho, isso não atrasa a tua vida. Então, a partir do momento que cada motorista ter essa consciência, né, não tem necessidade de você ficar colocando radar e lombada eletrônica, não tem necessidade, né? É colocado isso para inibir aquela minoria, né? Aqueles 200 e pouco ali que estão lá infringindo as leis, o restante não, o restante estão de 4 milhões, só 286 que realmente foram notificados efetivamente. Então é um número que a gente não tem que se preocupar com esse pequeno número, né, de motoristas, que daí vão lá para a rede social, que daí vão lá criticar, que daí vão lá dizer que a lombada não está aferida, que o radar não tem sinalização. Está aí todos os nossos pontos onde tem radar e tem lombada eletrônica, estão extremamente sinalizado, os radares são todos eles monitorados, todos eles são aferidos pelo Inmetro, tudo regularizado, tudo feito como a lei exige, para a gente não ter dificuldade nenhuma. Né? Vai ter implantação de novos radares, novas lombadas? Nós temos várias vias aí, né, que os estudos mostram que necessitam de uma fiscalização mais efetiva, né? Mas isso, neste momento, a gente tem algumas vias aí que a gente está finalizando uns estudos aí para que seja implantado sim mais alguns pontos de lombada eletrônica aqui em Guarapuava, porque a sociedade, né, os moradores estão solicitando. Isso vai se espalhar mais para os bairros agora, então, porque já estava na região central. Né? Nós temos um ponto na Vila Carle, né, ali próximo da Maria Mãe da Igreja, da creche ali, que é um ponto que sempre tem umas ocorrências ali que a gente está acompanhando para que se coloque uma lombada ali. No Jardim das Américas também tem um ponto bastante complicado ali, onde vários veículos passam em alta velocidade. A gente também está acompanhando lá para fazer implantação. Então a fiscalização não se restringe à região central, vias de maior fluxo. De forma alguma. A gente está trabalhando principalmente nessas vias onde a gente tem conhecimento que tem um excesso de velocidade, onde tem infrações de trânsito constantemente, que a gente precisa, não tem como a gente deixar um agente lá, então a lombada, o radar, ele faz o papel de fiscalização. E lembrar que quem aciona o dispositivo é o motorista.
Então é ele que faz o aparelho, né, o dispositivo gerar a notificação. Ele passar na velocidade que está marcado ali, não vai ter problema nenhum. Não dá para a gente entender por que eles reclamam. Né? Se ele passou a mais, foi porque é ele que conduz o veículo, é ele que acelera, é ele que freia, então... E a Secretaria tem a previsão, a data para a implantação desses equipamentos ou ainda não? Não, nós não temos uma data fixa, até porque exige um pouco de tempo, né? A gente tem muito cuidado na implantação desses equipamentos para que a gente tenha um estudo técnico elaborado, faça tudo aquilo que o Código de Trânsito brasileiro exige, né, para a gente não cometer falha alguma. Aí vai para a empresa vem, instala, passa um período de adaptação e tal, depois que começa a fiscalização. Então, mas nós não temos assim uma data marcada já para a implantação desses equipamentos. Uhum. E falando agora especificamente sobre a programação do Maio Amarelo, o que vai ser feito nas próximas semanas em Guarapuava a respeito desse assunto? Então, nós iniciamos o Maio Amarelo dia 1º de maio lá no Parque do Lago, aproveitamos lá a Festa do Trabalhador, onde a gente fez o lançamento da campanha. Tivemos já 2 blitz educativas, tivemos uma aqui na Avenida Manuel Ribas, próximo do batalhão ali, e fizemos uma na terça-feira agora passada, lá na BR-277, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque eles estão junto com a gente nessa campanha. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, o SESC-Senat. Nas estradas também a gente vê que precisa de mais segurança. Exatamente. O Ciretran está junto. E o DEPEN, que também esse ano está fazendo parte desse grupo, né, que está trabalhando a questão do Maio Amarelo. Além da Polícia Militar, é claro que sempre está participando. Então nós temos palestras nas escolas, né, a gente está ministrando palestras nas escolas e as blitz educativas. Vamos ter na próxima terça-feira, lá na 466, lá no posto da Polícia Rodoviária Estadual, a gente vai ter uma blitz lá, e aí a gente vai ter mais algumas blitz na cidade, aqui dentro do perímetro urbano de Guarapuava também. E aí vamos fazer um encerramento, com alguma palestra, temos buscado aí as faculdades, né, para que a gente possa também falar dentro das universidades aí para os jovens lá sobre essa questão de segurança no trânsito, direção defensiva, o cuidado que eles têm que ter. É dessa forma que a gente entende que pode melhorar o nosso trânsito. Uhum. É isso, até o fim de maio, então, várias programações em Guarapuava a respeito do Maio Amarelo. Exatamente. Esse mês de maio é um mês separado, né? Mas a nossa campanha, o nosso trabalho de conscientização, ele é permanente. A nossa equipe, quando é solicitada, a gente vai nas empresas, a gente vai nos colégios falar sobre a questão de trânsito. Também estamos agora buscando, né, parceria, buscando viabilizar verbas aí para a implantação da nossa mini cidade do trânsito aqui. Já temos o terreno próximo à rodoviária. O nosso prefeito Celso Góes já autorizou que a gente use aquela área ali para fazer a nossa pista, a nossa cidade de trânsito. Então a gente está buscando aí verbas, está buscando aí... E esse projeto acho que só tem em Curitiba, né? Da mini cidade de trânsito. É um projeto do Detran, né? Uhum. Que lançou em Curitiba, e aí nós queremos fazer em Guarapuava também. Já é uma ideia que a gente já vem há algum tempo amadurecendo, e agora a gente está correndo atrás de verbas mesmo, já temos o que nós queremos, a gente já sabe, a forma que nós queremos, arrumar a verba e aí fazer o projeto e tocar o projeto para frente. E o projeto vai ser voltado para que público? Vai ser voltado mais para a questão dos adolescentes, vamos dizer assim. Né? Assim, o básico, o aluno, ele vem na secretaria, antes ele tem uma palestra, uma fala, né, sobre a questão do trânsito,
e depois ele vai na prática lá na pista para ver como é que funciona, como é que ele deve se comportar e tal na prática. Então é um projeto muito bacana. Nós estivemos em Curitiba na época acompanhando, né, o trabalho deles lá. É um trabalho realmente que fica, sabe, mostra, eles aprendem, eles saem dali entendendo como é que eles têm que se comportar. E o futuro tem que ser assim, não dá para... Eles vão ser os próximos condutores, né? Exatamente. Mesmo que eles não sejam motoristas, eles vão saber se comportar no trânsito. Porque o pedestre também, ele também faz parte, né? E muitas das vezes, principalmente agora com os celulares, você vê os jovens, ou pessoas não tão jovens assim, conversando, falando, olhando o celular e fazendo e andando na via como se fosse dono do mundo, sabe? E atravessam fora da faixa e tal, e os carros, um negócio bem complicado, sabe? Então, esse trabalho de conscientização é muito importante, sabe? Que se faça para que eles entendam que o trânsito, todo mundo faz parte, todo mundo tem obrigação, né, de cooperar, de trabalhar por um trânsito mais seguro. Esse mês de maio, o tema da campanha do Maio Amarelo é no trânsito, escolha a vida, né? Escolha a vida. Você tem que escolher proteger, você tem que escolher ajudar, você tem que escolher ter mais solidariedade, né? Vamos dizer assim, empatia, exatamente, com os outros que compõem o trânsito. E só assim, né, a gente vai ter um trânsito mais seguro, um trânsito mais humano, né? Com certeza. Mais alguma coisa acrescentada, Alberto? Eu acho que não custa, né, a gente frisar, né, que a responsabilidade principal em qualquer situação é do condutor. Se por acaso o condutor chegou no cruzamento, não tem placa, a sinalização, segure, não é porque não vai, né? Não é porque não tem uma placa que você vai avançar, não tem placa, eu vou. Eu fui porque não tinha placa. Você não, né, você tem a obrigação de cuidar de você e cuidar dos outros. Então pedir que tenham cautela, tenham cuidado, não vale a pena você ganhar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos aí, porque isso não vai resolver a vida de ninguém. Aliás, os grandes perigos do trânsito acontecem em poucos segundos, né? Um segundo ali de desatenção, acontece alguma coisa. Aí a pessoa que tá ali, às vezes pode custar a vida de outra pessoa, ela pensa, poxa, se eu tivesse esperado alguns segundos, alguns minutos, talvez hoje isso não teria... Sempre usa-se aquela palavrinha, né? Eu achei que dava. Sim. Eu pensei que dava. Não dá pra gente pensar que dá, não dá pra gente achar que dá, a gente tem que ter certeza absoluta, né? Então, cuidado no trânsito. A máquina é você que dirige, a máquina não vai sozinha, é você que manipula, é você que acelera, é você que freia. Então, tomar cuidado numa direção defensiva e que assim a gente vai diminuir muito os acidentes de trânsito. Com certeza. E é isso, pessoal. Vocês puderam entender um pouco mais sobre a campanha. Achei muito interessante, até porque em Guarapuava é uma realidade que a gente vive, de ter atenção no trânsito, principalmente que não tem como você andar na rua e falar assim, meu Deus, olha aquilo ali, por poucos segundos aconteceu uma batida ou alguém se feriu. Mas é responsabilidade de todos do trânsito de estarem atentos para prevenir acidentes e também mortes. Obrigada, Adalberto, pela sua entrevista e eu espero que você volte mais vezes para ter papo. Obrigado, Valerie. E a gente se coloca a nossa secretaria à disposição naquilo que for necessário para que a gente junto, né, tenha um trânsito mais humano. Com certeza. Obrigada, pessoal, pela companhia. A gente se vê no próximo RCN Entrevista.